Olá pessoal, hoje não, né? Sei lá quando é que vocês estão assistindo isso. Pessoal, esse é o primeiro vídeo de conteúdo nosso. Esse primeiro vídeo é sobre a história da radioatividade. Eu vou contar nesse vídeo um breve resumo da história da radioatividade e depois dele vocês têm um bocado de material para explorar a respeito desse primeiro conteúdo. Então vamos contar um pouquinho dessa história. Para começo de conversa, o que a gente pensa quando a gente fala de radioatividade para você? Se eu chego para você e falo assim, radioatividade, o que vem primeiro na sua cabeça? Bom, depende da experiência de cada um, né? Mas de um modo geral, podem vir algumas coisas triviais do nosso dia a dia. Por exemplo, vou dar uns exemplos. Alguns exemplos são ruins, né? Por exemplo, a gente pode pensar, quando fala em radioatividade, a gente pode pensar nas bombas nucleares que explodiram na Segunda Guerra Mundial, a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki. Muitas mortes, muita demonstração de poder. Tem outras notícias ruins sobre radioatividade que está na nossa memória, como por exemplo o acidente nuclear de Chernobyl, que era uma usina nuclear soviética. Um ano depois teve o nosso acidente nacional, que foi o acidente com Césio 137 em Goiânia, que apesar da quantidade de radioatividade ter sido menor do que em Chernobyl, foi em área urbana. Então o número de contaminados foi muito, muito maior. Até hoje é o maior acidente radioativo em área urbana do mundo. Isso foi lá na década de 80, meados da década de 80. De lá para cá, vocês que são mais jovens devem ter conhecido o acidente de Fukushima no Japão. Então foi também uma usina nuclear, também um acidente no reator, vazamento, muita gente contaminada, correria das instituições para fazer contenção dos danos, alteração do ecossistema próximo da usina, bastante consequência ruim. Ainda bem que eles conseguiram fazer o controle e o acidente não aumentou ainda mais nos reatores dessa usina de Fukushima. Mas calma aí, também nem tudo é ruim na radioatividade, tem umas coisas boas na radioatividade. Por falar em usina nuclear, nós temos a nossa, né? Nosso complexo de Angra, que tem 3 usinas, 2 em funcionamento, a terceira em finalização, e até agora as notícias são boas, não teve nenhuma explosão, não teve ninguém contaminado, então por enquanto as nossas usinas de Angra estão sem grandes alardes. Que mais que a gente pensa quando fala em radioatividade? Bom, eu, por exemplo, penso logo em radiografia, em exame radiológico. Radiografia comum, tomografia, mamografia, são exames radiológicos comuns do nosso dia a dia, das nossas rotinas médicas, né? Todo mundo faz desde criança. Agora, tem algumas curiosidades bacanas assim, sobre radioatividade que estão fora, digamos assim, fora da realidade, mas que servem para o nosso lazer, como, por exemplo, isso que está na moda agora, que são esses super-heróis, mutantes, essas coisas que começaram com radioatividade, segundo as histórias de origem dessas fantasias. Por exemplo, um dos mais famosos e antigos é o Hulk, né? O incrível Hulk, que o cara era um cientista que foi irradiado com radiação gama e ele passa agora a se transformar no Hulk de vez em quando ele está irritado ou quando o preço do combustível sobe. O que mais? A gente tem o Dr. Manhattan, que é um cara esquisito e que emite radioatividade, eu não entendo bem a história desse cara. E tem o nuclear, que é um outro herói que é radioativo também não entendo muito, mas eu sei que tem radioatividade aí no meio desses super-heróis, né? Costuma ter, né? Mas legal, então a gente tem umas lembranças tristes, umas lembranças boas sobre radioatividade, tem umas que são divertidas, inclusive, outras que a gente vai mais pelo caminho da utilidade da radioatividade. Mas qual é o foco aqui? O foco é o seguinte, de onde começou essa história? Quando começou isso e por quê? Quem descobriu, quem produziu a primeira vez? Então eu vou contar um pouquinho rapidinho dessa história para vocês. Essa história começou com esse barbudo aqui, que é um físico alemão, é o Wilhelm Röntgen. Esse cara, ele produziu radioatividade pela primeira vez. Ele estava trabalhando com a ampola de Crookes, como vários físicos no final do século XIX trabalhavam com os raios catódicos, a produção de raio catódico dentro da ampola de Crookes, que eram os elétrons, tá? Não conta pra ninguém. Beleza, ele fazia lá os experimentos dele, todo mundo sabia que os raios catódicos não saíam da ampola, eles não passavam pelo vidro, mas num certo dia, o Röntgen terminou o dia de trabalho dele, apagou as luzes do laboratório e viu que tinha uma placa na mesa de trabalho dele que estava brilhando, estava fluorescente. Essa placa estava próxima da ampola de Crookes, onde ele tinha trabalhado aquele dia inteiro. Então ele suspeitou que alguma coisa estava sendo produzida
nos experimentos dele que passava pelo vidro e estava atingindo objetos fora da ampola. Então ele investigou isso, testou a passagem dessa radiação X, que ele chamou, por vários objetos diferentes para ele entender por onde que ela passava, o que bloqueava, o que não bloqueava. E, por exemplo, ele fez a primeira radiografia, que é famosa, né, que é a mão da própria esposa dele, com a aliança de casamento e tudo no dedo. Depois que o Röntgen publicou isso, apresentou isso em congressos, muitos físicos começaram a trabalhar com isso, porque eles confiavam que aquilo tinha alguma coisa a ver com a estrutura do átomo, a estrutura atômica do núcleo, e eles estavam certos. E essa época da física, né, o final do século XIX, início do século XX, foi a era atômica, né, a era em se conhecer a estrutura atômica, a estrutura nuclear, e a radioatividade estava bem encaminhando junto com isso, e foi o que impulsionou a física nesses iniciozinhos do século XX. Essa história continuou e teve alguns fatos bem importantes, como por exemplo, o Henri Becquerel, ele foi o cara que descobriu a radioatividade natural. O Röntgen produziu uma radioatividade artificial, o Becquerel encontrou na natureza, em minério de urânio. Foi uma descoberta impressionante. Na mesma época que ele, na verdade trabalharam até pouco associados com ele, vieram os trabalhos do casal Pierre e Marie Curie, franceses que trabalharam isolando elementos novos e que tinham radioatividade, que eram radioativos, como o rádio e o polônio. Esse trabalho, conjunto do trabalho desses três físicos, o casal Pierre e Marie Curie e o Henri Becquerel, rendeu ao trio o Prêmio Nobel de Física de 1903. Um pouco depois, o Pierre Becquerel, estou fazendo um casamento por fora aí. O Pierre Curie faleceu em 1906 e em 1911 a Marie Curie ganhou novamente um prêmio Nobel, dessa vez em Química. Ela é a única mulher com 2 prêmios Nobel na história, um em cada disciplina, né, em áreas diferentes. É uma história muito bacana dela com o marido. E a história da radioatividade como um todo no início do século XX é muito bonita e está registrada nesse material que tem aqui no AVA para vocês conhecerem mais desse início da história da radioatividade. Eu falo bastante lá sobre... não vou falar sobre isso não, depois vocês leem e vão ver isso lá. Então aproveitem bastante esse material, está bem rico de informação. Qualquer dúvida me procurem pelo fórum, tirem dúvidas. Se tiverem histórias para contar que não estão contadas ali, podem contar também nos fóruns, vai ser muito bem-vindo. Obrigado, até o próximo vídeo.